Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Chegamos ao último vídeo de 2022 e esse ano foi puxado. Mas se foi puxado, é sinal que temos força para puxar o ano, para puxar a vida. E esse ano falamos de tanta coisa no canal, basicamente sobre lição de vida. E a vida é assim, uma escola onde você não ensaia, você aprende na prática. Tristes histórias, finais tristes às vezes, mas sempre com uma lição para nos dar. E hoje não falaremos sobre crimes, não falaremos sobre atitudes que o ser humano tem, que às vezes resulta no sofrimento ou na morte de outras pessoas. Hoje falaremos sobre a natureza. Quando a natureza, aquilo que não conseguimos controlar, ela se rebela. Falaremos sobre isso, mas antes, não está inscrito no canal? Te pedimos humildemente que vai, se inscreve, dá o like, comenta, compartilha e ativa o sininho. Assim você dá uma força, aquela força que precisamos, beleza? Roda a vinheta, editor! Queridos e queridas, falaremos sobre vulcões. Os vulcões, a natureza, a água, quando ela se propõe a ser forte, sai de baixo, porque ninguém subsiste à força da natureza. E vulcões? Se fosse para te perguntar, para você explorar e falar sobre vulcões, Alina, no Brasil não tem vulcão, então tá tudo certinho. Mas tem uma galera no mundo que já passou perrengue e muitos até perderam a vida por causa de vulcões. Então, na escola, na geografia, se estuda sobre vulcão, de uma parte mais superficial, teórica, mas eles estão lá, ativos. Iaçu, por exemplo, na Ilha de Tana, tem 111 anos. É um vulcão que está há 111 anos em atividade. E o intervalo de uma atividade e outra é de 3 a 4 minutos. Então, ele está ali, firme e forte. Ao longo do mundo, em terrenos, em locais específicos, existem vulcões que estão ali com finalidade. A vida da gente, às vezes, é assim. Precisamos eclodir, espalhar. Aquilo que está dentro da gente rompe e sai. Da mesma forma é o vulcão. Quando você desabafa, coloca para fora, às vezes se sente bem. Deu certo. Nossa, coloquei para fora. Desabafei. Do mesmo caso é o vulcão. Os detritos que ele coloca para fora, no momento que ele coloca, causa traumas, causa um impacto. É bonito de se ver, mas o resultado torna-se ainda mais benéfico para o solo. O vulcão maior que existe está no Havaí. Ele tem 4.169 metros de altura, 90 de largura. Está lá no Havaí. Mas nem é sobre o vulcão que está em atividade há mais tempo, nem é sobre o vulcão do Havaí. Falaremos sobre o Wakari. O Wakari é um vulcão que ele pegou, não foi nenhum susto, foi uma lição. Quando as pessoas viajavam para a Ilha Branca, né, a ilha do vulcão Wakari, na Baía de Plenty, um local super restrito, onde só pessoas escolhidas, seletas, visitavam por barco ou por helicóptero que tem acesso a essa ilha. Cerca de 10 mil turistas por ano vão lá, conhecem o vulcão, pagam muito bem e têm essa experiência extraordinária. Por mais que se tenha medo, que o vulcão aplique o medo, mas é uma coisa linda de ver. Aquela forma como a natureza de dentro para fora, literalmente, expele lava, detritos, rochas. Não é bom estar perto, não é bom estar perto. E foi isso que aconteceu no final do ano de 2019, pouquinho tempo atrás. E os turistas estavam aptos, animados para conhecer o vulcão Wakari. O vulcão que, para ter acesso a este vulcão, ele já está numa ilha, mas para ter acesso ao Wakari, tem que ir para outra ilha, pegar um helicóptero ou pegar um barco e chegar. E as pessoas foram lá, bem animadas, bem curiosas, todo mundo munido de seu celular para registrar. Se tivesse a oportunidade de ir no Wakari, conhecer um vulcão, a Lina tem medo, não, deixa quieto. Nem sempre, às vezes, conhecer aquilo que mostra, aquilo que permanece e permite o crescimento, nos faz crescer também.
Às vezes, quando nos permitimos novas experiências, nos permite também crescer. Quem tá dentro de uma caixinha, vive na caixinha, tá na caixinha, não deixa expandir. E aqueles turistas estavam ali eufóricos, ouriçadíssimos, porque estavam no Acari. Mas o Acari não estava para os turistas. E em determinado momento começou sim. E o vulcão entrou em atividade. Ele tinha entrado em atividade 3 anos antes, e 3 anos antes havia entrado 3 anos antes. Ele tinha uma periodicidade, e naquele dia ninguém contava que era a atividade marcada por Acari. E as pessoas começaram a correr. Existe um documentário lindo, forte, real, sobre esse fato do Acari. Eu sugiro que vocês assistam e vejam as imagens reais dos turistas que estavam com os celulares na mão, registrando quando o Acari começou a dizer: estou vivo, estou mostrando que tenho vida. E entrou em erupção, entrou em atividade e os turistas entraram também em pânico, em desespero. Queridos e queridas, quando o Acari entrou em atividade, as pessoas ficaram assustadíssimas e correram. Algumas estavam na ilha onde existia o vulcão, existe o vulcão. Outras também estavam chegando e existiam turistas que estavam saindo. Então foi um desespero, um salve-se quem puder. E no documentário, os próprios sobreviventes, eles falam como foi difícil a resiliência entre escolher se salvar, se jogar na água ou procurar uma forma de salvar literalmente a tua pele, porque há relatos que quando o vulcão atinge a poeira tóxica, a fumaça, as cinzas, o arremesso de rochas mesmo, que são os piroclastos, e as queimaduras. A queimadura não é aquela queimadura só que, sabe, arranca a pele. É a queimadura que ultrapassa a roupa no vapor quente. 22 pessoas morreram entre turistas e guias. É uma lição difícil de entender que nós, seres humanos, não temos domínio sobre todas as coisas. Os guias estavam ali hiper mega preparados, mas até sob o olhar clínico dos guias, o vulcão fez pegadinha. Quando as pessoas perguntavam aos guias: nossa, tá estranho, o vulcão, o guia falou: olha, a água é sempre azulzinha clara, mas hoje tá meio esbranquiçada. Eu acho que durante a noite o vulcão deu uma mexida. Mas esse vulcão é parceiro, ele não entra em atividade quando tá com visita. Mas ele disse: hoje eu vou entrar. Queridos e queridas, o vulcão Acari entrou em atividade no final do ano. Estamos no final do ano. E não só pela força do fogo, mas pela força da água também a natureza se mostra presente, dizendo que não temos o controle sobre todas as coisas. Um novo ano se aproxima, existem coisas que você pode escolher, pode fazer, mas nem tudo está sob o teu comando, quase nada. No final de 2004, houve algo também que a natureza disse: mano, quem manda sou eu no final das contas. Foi quando houveram as ondas gigantes, ou os tsunamis, conhecidos como o maior fenômeno natural do mundo. As tsunamis foram ondas gigantes que começaram no epicentro, que começaram a 1.200 quilômetros de placa, subindo 20 metros de altura, movimentando as águas, criando ondas de 10 a 20 metros de altura. E as pessoas estavam em época de final de ano, ali pós-Natal, viajando nas ilhas paradisíacas, as ilhas mais lindas para se passar férias. As pessoas estavam descansando, famílias inteiras, pessoas trabalhando. E a natureza se manifestou mais uma vez, como quem diz: o controle não é seu, bonitos. O controle é nosso. 14 países diretamente foram atingidos pelas ondas gigantes de 2004. Paisagens inteiras foram transformadas. Foi o pior desastre natural. Foi, sabe, várias bombas de Hiroshima juntas ao mesmo tempo, na mesma hora. Foi uma falha no meio do oceano, mas que proporcionou esse impacto sem precedente. Corais que existiam no fundo do mar há milhares de anos, os corais que estavam ali, que tanto o homem buscou pesquisar, sabe, assim, a essência dos corais, a origem dos corais. Com esse tsunami, foi tipo um liquidificador movimentando muito rápido, trouxe para a superfície, coisa que as pessoas, que os estudiosos queriam ver há milhares de anos, o tremor trouxe para a superfície. O primeiro país atingido foi a Indonésia. Cerca de meia hora depois do primeiro tremor, a Indonésia foi atingida
com ondas devastadoras, levando barcos, carros, casas, resorts, hotéis e pessoas assim aos montes. A catástrofe foi tão grande que em 15 minutos já haviam milhares de mortos. Então depois as ondas se dirigiram para leste da Tailândia, Malásia, ao norte foi para o Mianmar, Bangladesh, no noroeste foi para a Índia e no oeste foi para o Sri Lanka e as Ilhas Maldivas. Onde as ondas gigantes passavam, havia uma destruição sem precedentes mesmo. E as pessoas que sobreviveram até o dia de hoje, 18 anos depois, elas contam, elas não cansam de contar as experiências e a forma como sobreviveram. Existem relatos, filmes, documentários, mas eu estava na nossa pesquisa, existem relatos de pessoas e das mais diversas. E cada um da sua forma, na sua ótica, fala como conseguiu escapar. Eu escapei porque eu sou jovem, eu escapei porque eu sou forte, porque eu sou idoso, ou porque eu sou criança. Escapou. Uma menininha chamada Rina, 4 anos de idade, ela tinha na época, ela conta que quando estava brincando na areia da praia, viu que estava diferente e o mar recuou um pouquinho, mas de repente veio uma onda muito grande. E ela conta que sentiu que a mamãe dela pegou na mãozinha, mas a onda foi tão forte que separou a mãe da filha de todo mundo e quando ela acordou, já foi no hospital, dias depois, sozinha. O menino Martunes, 7 anos de idade, relata que estava junto com a família e alguns amigos dentro de uma minivan. A minivan não estava na beira do mar, estava na rua. E ele conta que a onda atingiu essa minivan, fazendo com que essa minivan capotasse várias e várias vezes. Na ilha de Kaolanka, o mar recuou muito, muito. E as pessoas relatam, os sobreviventes relatam que o mar recuou tanto, que peixinhos foram aparecendo na areia, estrelas do mar, todas as coisas bonitas que existem na água, no mar, no fundo do mar, ficaram ali expostos. E o mar foi recuando, e as pessoas foram ficando encantadas com essa sedução do mar, trazendo para o fundo. E quando vieram 6 ondas gigantes, enormes, muito fortes, e saiu arrastando barcos, pessoas, famílias inteiras, grupos inteiros, carros. Muita gente morreu. No Sri Lanka, onde essas ondas chegaram, as pessoas, cerca de 35 morreram de imediato. Mais de 1.000 pessoas morreram no Matar Express, um trem que foi tirado dos trilhos pelas ondas. 200 mortos na Somália, pescadores e trabalhadores em toda a costa africana, entre a Tanzânia e o Quênia. Mais de 226 mil mortos, 1 milhão de desaparecidos, na escala de magnitude 9,1. E sacudiu o planeta, tirou ilhas do lugar, mudou estruturas. Tal foi a magnitude desta manifestação natural. Seja de vulcão, seja por água, a natureza está ali para mostrar que veio. 2023 está aí com páginas novinhas para você marcar e assinalar o que é que você vai querer. Todo dia escreve um pouquinho, todo dia marca um pouquinho. Algo que ninguém pode te roubar é o teu conhecimento. Algo que ninguém pode te roubar é aquilo que você busca para colocar na tua cabeça. Procura conhecimento, procura crescimento, procura agregar, não procura espalhar, procura juntar. E se tiver sabedoria, sabe quem dá. Deus dá sem medida, sem medida. Feliz ano novo para todo mundo, 2 passos de fé para todo mundo. Acredite, tenha esperança. Se há adversidade, se o problema fechar a porta, corre, olha pela janela, porque ali tem sempre um foquinho de esperança. Feliz ano novo.